O bolo de aniversário tinha velas em números igual à idade da jovem senhora, cada uma com 1,55 gramas de parafina. As velas foram queimadas inteiramente numa reação de combustão completa. O segredo da questão estava aqui, ó. Numa reação de combustão, que é completa. Eu tenho que montar a equação de combustão, né? Após a queima, a porcentagem de gás carbônico em volume no sótão é medido nas condições ambientes. Nas condições ambientes, aumentou de 0,88%. Considere que esse aumento resultou exclusivamente na combustão das velas. Qual é a idade da jovem senhora? Aí deu os dados, né? A massa molar da parafina, que é C22H46, o volume molar nas condições ambientes de pressão e temperatura. Então, a primeira coisa que a gente precisa montar na questão é a combustão da parafina, né? Como é que eu posso escrever essa reação química, né? Para acontecer combustão, tem que ter oxigênio, né? Eu vou queimar o quê? Eu vou queimar a parafina. E quem é a minha parafina? É o C22H46. Então, vai ficar C22H46 mais. Para ter combustão, nós temos que ter o oxigênio, né? Então, mais O2. Isso aqui vai originar o quê? A questão falou que ele aumentou a quantidade de CO2, né? Então, essa combustão aqui vai gerar o quê? CO2. E como é uma combustão completa, sempre vai gerar o quê? Gás carbônico mais água, né? Porque isso aqui é a queima de um hidrocarboneto, tá? Então, toda combustão completa de um hidrocarboneto vai gerar o quê? Um CO2 mais água. E o C22H46 é um hidrocarboneto, né? Ok, então já falou que era uma reação de combustão completa nesse molde aqui. Então, segundo passo, eu tenho que balancear essa equaçãozinha aqui. Como é que eu faço para balancear ela, né? Seguinte, bora começar pelo carbono, né? Métodozinho da tentativa. Se eu boto um aqui, eu tenho 22 carbonos. Do outro lado, eu tenho que ter também 22 carbonos, né? Se daquele lado eu tenho 46, aqui ó, no lado dos reagentes, aqui ó, eu tenho 46 hidrogênios. Aqui já tem 2, então divide por 2, né? Então vai ficar 23 águas. Se a gente for balancear o oxigênio, como é que fica aqui? Desse lado aqui eu já tenho 44 no CO2, ó, porque fica 22 vezes 2, 44, mais 23, 67. Então aqui vai ficar 67 dividido por 2. Ah, tio, se tu quiser aqui multiplicar todo mundo por 2, tu multiplica, né? Multiplico. Mas eu vou deixar desse jeito aí, tá bom? Porque eu não vou precisar desse oxigênio na minha questão, né? Do jeito que tá aqui, ó, já tô conseguindo relacionar o quê? Os coeficientes estequiométricos, né? Eu sei que para cada 1 mol de parafina, eu sempre vou ter 22 mols de gás carbônico. E eu sei que quando eu queimo a parafina, eu vou liberar gás carbônico. E a questão já deixou claro que aumentou em 0,88% da quantidade de gás carbônico. Certo? Então, o que é que acontece? Quem é o volume do sótão, né? Então, o volume do sótão é essas dimensões. 3 vezes 2 vezes 2, né? 3 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai dar 12 metros cúbicos. Só que eu sei que 1 metro cúbico, então eu sei que 1 metro cúbico vale 1.000 litros. Então, se eu multiplico isso aqui por 1.000, isso aqui vai ficar 12.000 litros. Certo? Então, tenho 12.000 litros de quê? De ar. Concorda comigo? O ar. Então, o ar que está dentro do sótão é de 12.000 litros. Então, pensa comigo. Só que eu vou pegar a minha parafina e vou queimar ela, concorda? Então, quando eu queimo a parafina, ele falou na questão aqui, ó, que o volume de CO2 aumentou em 0,88%. O volume de CO2. Então, pensa comigo. Se eu tenho 12.000 litros de ar, certo? Eu tenho 12.000 litros de ar, ou seja, eu tenho 12.000 litros. Eu tenho 12.000 litros. E isso vale quantos por cento? O total, 100%. Então,
Os 0,88% que tem lá que aumentou é a quantidade de gás carbônico, que ele falou o seguinte, ó, após a queima, a porcentagem de gás carbônico em volume do sótão medido nas condições aumentou em 0,88%. Vamos saber a quantidade de litros de CO2 que aumentou no sótão. Então, se é 12 mil litros para 100%, 0,88 está para X litros. Então, isso aqui vai ficar X vezes 100 igual a 0,88 vezes 12 mil. Então, isso aqui vai ficar X igual a 0,88 vezes 12 mil dividido por 100. Corta, 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 corta. Isso aqui vai ficar 0,88 vezes 120. Isso aqui vai dar exatamente 105,6 litros de CO2. Logo, a quantidade de CO2 que eu tenho vai ser de 105,6 litros. Ou seja, se essa quantidade foi a que aumentou, foi a quantidade liberada por quem? Foi a quantidade liberada pela queima da parafina. Foi essa quantidade aqui, 105,6 litros de CO2. Foi toda a quantidade liberada com a queima das parafinas. Concordam comigo? Só que pensa comigo. Eu já sei que a questão me falou aqui, ó, que ó, o volume molar dos gases nas condições ambientes de pressão e temperatura é 24 litros por mol, não é isso? A questão já falou isso pra gente. Logo, o que é que eu sei? 1 mol e vai estar para quem? 1 mol está para 24 litros de CO2. Então, quando o meu volume for um volume de 105,6 litros de CO2, eu vou precisar de Y mol. Concorda? Então, vou fazer aqui a regra de 3. Y vezes 24 igual a 1 vezes 105,6. Logo, meu Y vai ficar 105,6 dividido por 24. Logo, quanto é que vai valer o meu Y? 4,4 mols de CO2. Então, acabei de descobrir que aqueles 105,6 litros de CO2 é a mesma coisa de 4,4 mols de CO2. O que é essa quantidade? A quantidade de parafina que foi queimada. Não é isso? Só o que é que eu sei? A quantidade de parafina, aliás, a capacidade de CO2 que foi gerada a partir da queima da parafina. Perdão, tá? Não é a quantidade de parafina queimada. É a quantidade de CO2 liberada com a queima da parafina. Ó. Nós temos essa reaçãozinha aqui, ó. Nós temos aqui, para cada 22 mols de CO2 aqui, ó, para cada 22 mols de CO2, eu tenho 1 mol de C2H46. Então, pensa comigo aqui, ó. Segundo essa reaçãozinha bem aqui, ó, eu tenho 1 mol de C2H46 sempre vai gerar 22 mols de CO2. Aí eu escrevo, ó, 1 mol de CO2, sempre eu vou ter aqui uma reação com quantos? Vou originar aqui, ó, 22 mols de CO2. Porque isso aqui, ó, é a minha equaçãozinha montada, né? 1 de parafina vai estar para 22 de CO2. Então, quando eu tiver os 4,4 gramas, ou mols, perdão, quando eu tiver os 4,4 mols de CO2, que essa aqui foi o que eu tenho aqui, foi a parte que foi aumentada de CO2 lá, né? Que é o que corresponde ao 0,88%. Essa aqui é a quantidade de mols que aumentou, ou seja, foi a quantidade que veio da queima da parafina. Significava dizer que eu precisava de quantos mols aqui de CO2, né? Ok? Então, como é que vai ficar isso aqui? Aliás, vamos melhorar isso aqui, né? Não é um mol de CO2 aqui, né? Deixa eu só melhorar isso aqui, ó. Me empolguei aqui. Pensa comigo aqui, ó. É 1 mol de parafina, né? Eu botei de CO2, perdão. Então, 1 mol da parafina. Cadê a parafina? C22H46. Agora sim, 1 mol de C2H46 está para 22 mols de CO2. Então, 4,4 mols de CO2, eu vou precisar de quanto de parafina, né? Aí eu coloco aqui
Z mols de C22H46. Então, como é que vai ficar isso aqui? Z vezes 22 igual a 4,4 vezes 1, né? Então, Z vai ficar 4,4 dividido por 22. Isso aqui é a mesma coisa de 44 vezes 10 a menos 1 dividido por 22. Isso aqui é a mesma coisa de 2 vezes 10 a menos 1, isto é 0,2 mols. Ou seja, para produzir 4,4 mols de CO2, que é aquele volume, que é a quantidade de mols que está ocupando os 0,88% de volume que aumentou de CO2, né? Eu preciso fazer uma queima de quanto? 0,2 mols de parafina. Só que ele quer saber a massa de parafina. Concorda comigo? Se eu sei a massa de parafina, eu descubro quantas velas eu tenho, que é a idade da senhora. Então, o que é que eu sei? Eu já sei que eu tenho 310 gramas de parafina para cada 1 mol. Ah, tio, como é que tu sabe disso? A questão falou. A massa mol, lá, ó, 310 gramas por mol. Só que eu tenho quantos mols aqui? 0,2 mols. Está para quanto? Está para W, né? W gramas de parafina. Então, se eu pegar W, fazer meio pelos extremos, né? W vai ser igual a 310 vezes 0,2. Então, isso aqui vai ser exatamente igual a 62 gramas de parafina. Opa! Então, para originar um aumento de 0,88%, né, por cento de gás carbônico, isto é, um volume de 105,6 litros de CO2, eu preciso queimar 62 gramas de parafina. Só que eu já sei que uma vela equivale a 1,55 gramas de parafina. Então, quantas velas eu vou ter em 62 gramas de parafina? Que é tudo que eu tenho, não é isso? Logo, o meu X aqui vai ser 62 dividido por 1,55. Logo, isso aqui vai dar exatamente 40 velas. Logo, qual é a idade da senhora? A jovem senhora possui 40 anos, né? Questãozinha braba aqui, né? Questãozinha um pouco grande, né? Mas esse é o raciocínio.